eu acredito que todo aquele que segue Jesus Cristo, ele precisa de ter exemplos, né? Nós vemos em Jesus o exemplo daquele que é o único perfeito, é o homem perfeito. Jesus veio ao mundo para nos mostrar que nós podemos ser perfeitos como ele, né? Então, desde pequeno, eu tive na minha vida pessoas que me mostraram Jesus. E isso foi muito latente na minha história, porque o primeiro padre que eu conheci na vida, chamado Frei Carlos, ele me mostrava tanto Jesus com a simplicidade. Um frade alemão, franciscano, que deixou a família dele na Alemanha e veio doar a vida dele no Amazonas, no Baixo Amazonas. E quando ele chegou na minha cidade, ainda novo... Qual que é a sua cidade, padre? A minha cidade chama Alenquer. Alenquer fica situada no Baixo Amazonas, é uma das cidades mais próximas, já na divisa do estado do Pará com o Amazonas, próximo a Santarém do Pará. Fica a 2.050 quilômetros daqui, né? Então, vendo a doação daquele padre, de certa forma, me fazia compreender que valia a pena seguir Jesus, né? Ele foi, para mim, um modelo de sacerdote. Ele na verdade, porque não morreu ainda, né? Mas o que mais me chamava a atenção na história do Frei Carlos... Mas ele continua lá, padre? Continua. Ele agora não mora mais em Alenquer, mora em Santarém. Já está velhinho, sim, né? Então já não tem muitas forças para muita coisa. Mas na época era ainda novo ainda, né? E aí ele me contou uma vez, eu me recordo, que ele dizia que quando ele decidiu ser padre, a família dele não apoiou. E disse para ele assim: se você for ser padre, nós vamos deserdar você. Então ele foi deserdado. Ele resolveu ser padre. E esse sim que ele deu, esse sim que ele deu não para as pessoas, mas deu para Deus, foi um sim tão verdadeiro que hoje a gente experimenta os frutos daquela doação. Naquela época, Fernando, não tinha carro com ar-condicionado. Entendeu? Nem direção hidráulica. Não tinha. Ele ia para as fazendas, para as roças, celebrar de bicicleta. Ele andava quilômetros de bicicleta para ir celebrar lá no meio do mato com o povo, e aquilo me chamava muita atenção. Então, na verdade, observando e vendo os exemplos de cristãos na minha vida, me fizeram me apaixonar por Jesus. Não tomar a decisão de ser padre. Me fizeram apaixonar por Jesus, porque a decisão de ser padre veio muito depois. Eu já tinha 24 anos de idade quando decidi entrar no seminário. Então, mas costuma ser um pouco tardio, né, essa idade? Não. Geralmente, os jovens entram logo, terminam o 2º grau e já vão para o seminário, né? Mas eu queria estudar, queria ajudar minha família, eu não tinha tanta pretensão assim de ser padre. Na verdade, eu fugia muito da minha vocação. Eu sabia que Deus me chamava, mas eu não estava muito afim, né? Muitas outras coisas eu podia fazer da vida, então eu resolvi viver um pouco. Fui para Manaus, estudei, trabalhei, vivi um pouco a minha vida antes de Deus me pegar pelo pescoço e dizer, não, é isso, né? Isso. E ainda assim, depois que disse o meu sim a Deus, foi um processo de 10 anos até eu me tornar sacerdote. Então eu entrei no seminário com 24 anos e fui ordenado com 34 anos, 34. quase 35. Ano passado. Não, há 5 anos atrás, tem 40 já. Anunciou a idade, padre.